Olá, nesta aula nós vamos estudar e construir a parte do MIPS que realiza a busca de instruções a partir da memória de instruções. O objetivo do FET é justamente acessar a memória de instruções e oferecer para o processador a instrução a ser realizada. Então vamos começar pela memória de instruções, né? Em primeiro lugar, se você não lembra como é que funciona uma memória, eu sugiro visitar a sala ao lado para ver os conceitos básicos sobre memórias. No nosso caso aqui nessa aula nós vamos seguir adiante. Então, a memória de instruções no MIPS ela é endereçada por 32 bits. Com 32 bits a gente consegue fazer o endereçamento de 2 na 32 bytes. Isso aí são 4 gigabytes. No diagrama estão mostrados os bytes em uma coluna. Lembrando que a gente tem do byte 0 até o byte 2 na 32 menos 1, né? Já que como todo bom informática a gente começa a contar a partir do 0. Mas cada instrução do MIPS é uma palavra com 32 bits. Quantos bytes a gente tem, então, em cada instrução? Bom, se são 32 bits, nós temos, então, 4 bytes em uma instrução, já que são 8 bits por byte. Dessa forma, a memória de instruções é organizada de maneira a ter uma instrução por linha. O que significa isso? A gente quer poder ler de uma vez só os 32 bits de uma instrução. A gente quer poder acessar os 32 bits de uma vez só para oferecer em uma única leitura eles ao processador. Se a gente tem 4 bytes por instrução, quer dizer que ao invés de ter 2 na 32 bytes, que continuam sendo 2 na 32 bytes, mas nós temos 2 na 30 instruções, já que cada instrução são 4 bytes. São 4 vezes menos instruções do que bytes. Então o endereçamento de instruções pode ser feito só com 30 bits. Em vermelho, aqui embaixo no slide, está indicado isso. Temos os 32 bits mais significativos, os 32 bits, dos quais os 30 mais significativos apontam para a instrução, e os 2 menos significativos poderiam indicar o byte na linha. Então a gente poderia ter na mesma linha, ali no caso está marcada a linha 2, em vermelho, né? Se termina com 00 seria o byte 0, se termina com 01, byte 1, se termina com 0 byte 2 com 1 byte 3. Por uma instrução, esses 2 bits de baixo são ignorados. Então, o processador ele utiliza os 30 bits mais significativos para dizer qual instrução está sendo lida da memória de instruções. Bom, alguém tem que indicar a cada momento qual é a instrução que deve ser lida da memória de instruções. Então, quem faz isso é o Program Counter. Program Counter é um nome histórico que vem dos computadores da IBM da década de 70, que realmente ele era construído com flip-flops tipo D, 32 flip-flops um do lado do outro, e se implementava um contador que ia sucessivamente dizendo, olha, instrução 1, instrução 2, instrução 3 e assim por diante. No nosso caso, embora só precisaríamos de 30 bits para endereçar a linha da memória que a gente quer, por simplicidade a gente continua trabalhando com 32 bits, porque todo o MIPS é um processador de 32 bits. Então o que se faz é
é ignorado. Os 2 bits inferiores são ignorados na hora da leitura. O Program Counter então fornece o endereço para a memória de instruções, apontando para qual instrução deve ser lida. O Program Counter, se tiver com o valor 8, tá? Então em binário ali embaixo, 8, ele quer dizer que ele está lendo a instrução 2, certo? Por quê? Porque a instrução 0 começa no byte 4, a instrução 0 começa no byte 0, a instrução 1 começa no byte 4, a 2 no byte 8 e assim por diante, de 4 em 4 bytes. Então sempre que a gente quiser ir para a instrução seguinte, a gente vai ter que acrescentar 4 no Program Counter, certo? Bom, no diagrama aqui de leitura da memória de instruções, não foram indicados os sinais de leitura escrita na memória. Por quê? Bom, isso aqui é a memória de programa. O MIPS monociclo, ele segue uma arquitetura que se chama arquitetura de Harvard. É um pouquinho diferente da arquitetura von Neumann. A arquitetura von Neumann, nós temos dados e instruções na mesma memória. A arquitetura de Harvard, a gente tem uma memória para instruções e outra memória para dados. A razão de ser separado é tentar aumentar o desempenho, ou seja, o processador ao mesmo tempo ele pode estar lendo instruções e já poderia estar lendo e escrevendo o dado da outra memória. Como é essa memória de programa sempre é lida e nunca é escrita, significa que o sinal de leitura da memória sempre está ligado e o de escrita sempre está desligado. Então não faz sentido ficar indicando nos diagramas. Tá? Essa é a abordagem que o Patterson utiliza no livro dele sobre o MIPS. Lembram que eu falei que cada instrução ocupava 4 bytes, então para eu apontar para a instrução seguinte eu tenho que incrementar o Program Counter em 4. Tá? Então a cada vez que eu quero incrementar para apontar para a próxima instrução eu tenho que somar 4 no Program Counter. Então isso é feito por um hardware muito simples, que da saída do Program Counter leva para um somador. Esse somador, numa entrada tem o Program Counter e na outra entrada tem o número 4, tá? Fixo. Tá? Ali está em hexadecimal indicado, 0x4. Bom, nesse exemplo 4 com 8 dá C. Lembra que eu fiz em hexadecimal, C é o número 12, né, em decimal. Então 8 mais 4 dá 12. E isso aí realimenta, vai ser colocado na entrada do Program Counter. No próximo clock, na próxima borda de clock, vai ser carregado o novo Program Counter para apontar para a próxima instrução. Aqui está explicado em detalhe o diagrama de tempo, como é que acontece isso. BC out, então, é a saída do Program Counter, certo? É o valor atual do Program Counter. PC in é o valor que está sendo calculado para ser o próximo Program Counter. Tá? Então vamos examinar isso aqui em relação ao clock. O que acontece aqui? Ó. Quando eu tenho uma borda de subida no clock, tá? Eu tenho na entrada do Program Counter, digamos, por exemplo, aqui o valor 1004 em hexadecimal, certo? Isso aí vai fazer com que seja carregado no Program Counter o valor 1004. Só que isso demora um tempo. Tem o tempo de propagação dos flip-flops que formam o Program Counter, seria o TP1 nesse diagrama. Então, exatamente a partir da borda de subida do clock, passado o TP1, o tempo de propagação do registrador do Program Counter, então eu tenho na saída do Program Counter o novo valor do Program Counter, está apontando para 1004. A partir daí, esse 1004 é levado para o somador e depois de um tempo,
que é o TP2, o tempo de propagação do somador, eu vou ter na saída do somador o valor 1008, que já é o próximo program counter, que vai ser carregado no program counter na próxima borda de subida do clock. Então é um negócio cíclico. Eu fico sempre carregando o novo valor de program counter e já calculando o próximo valor do program counter. Quando vier o próximo clock, eu carrego esse próximo valor e já começo a calcular o próximo. Então, continuamente eu estou fazendo isso, sempre somando 4 no program counter. Então aqui estão mostrados esses tempos de propagação que antes a gente viu no diagrama de tempo. Eu tenho TP1, o tempo de propagação do program counter, dos flip-flops que compõem o program counter, né, o registrador, e TP2, o tempo de propagação para ter o valor na saída do somador. Aqui nós temos a solução completa para ler a instrução e incrementar o PC. Vale a pena olhar com cuidado isso aqui, o que está acontecendo então. Seguindo do program counter, ele está apontando para a instrução que vai ser lida na memória de instruções. Então, no caso, ele tem o valor 8, lembra que o valor 8 termina, todos os bits em 0 até lá da esquerda para a direita, até que vem 1, 0, 0, 0. Os dois últimos zeros são desprezados, e isso dá o número 2 em binário. Então eu estou lendo a instrução 2. Você também pode pensar que é de 4 em 4. Então, se o PC vai de 0, eu estou lendo a instrução 0. Se vai de 4, eu estou lendo a instrução 1. Se vai de 8, eu estou lendo a instrução 2. Se vai de C, eu estou lendo a instrução 3, assim por diante. Bom, ao mesmo tempo que eu estou lendo da memória de instruções, então vai sair da memória de instruções a instrução corrente, que vai ser entregue para o restante do processador, então, para poder executar essa instrução. Ao mesmo tempo, esse valor do program counter é encaminhado para o somador, que vai somar 4 e apontar para a próxima instrução quando ocorrer a próxima borda de subida do clock. Então, a cada borda de subida do clock, eu incremento o PC e passo a ler a instrução seguinte. Se você olhar esse esquema, aqui você percebe que a gente já implementou uma parte importante do processador, que é o que faz a busca de instruções e já incrementa para apontar para a próxima instrução. Detalhe, se a gente colocar isso aqui para funcionar, o que vai acontecer? Vai ser varrida toda a memória de programa. A cada clock eu vou ler uma instrução, no clock seguinte a próxima, depois a próxima, em sequência. Tá? Então, a arquitetura que a gente montou até agora, ela consegue varrer toda a memória de programa. Quando chega no final, como todos os bits do contador estão em 1, ele vai ir para 0, então é cíclico, ele vai começar de novo da posição 0. Então, já se consegue fazer uma leitura em sequência de toda a memória de programa. Então, nós conseguimos cumprir o objetivo que a gente tinha, que era ler as instruções e incrementar o program counter. Então, está feita essa parte da arquitetura.